Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10/3, nós vamos meditar de Juízes, do capítulo 9 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós ontem falamos sobre a vitória de Israel sobre os midianitas. Muitos se levantaram para ir após Gideão à guerra, mas Deus mandou voltar os tímidos, os medrosos, né? E no último teste, apenas 300 homens foram escolhidos por Deus para vencer a batalha. E Deus deu a Israel a vitória contra os midianitas. O final do capítulo 8 fala que Gideão teve 70 filhos, isso mesmo, todos provindos dele, porque ele tinha muitas mulheres. E o texto fala que ele vai falecer em boa velhice. E aí ele foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra. Morto Gideão, o povo de Israel tornou a se prostituir. O texto fala que os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder dos inimigos ao seu redor. E aí, no capítulo 9, nós vamos ver a figura, de Abimeleque, filho de Jerubbaal. E ele foi-se a Siquém e aos irmãos da sua mãe, falou-lhe a toda geração da casa do seu pai e da sua mãe, dizendo: falai e peço aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos pareça melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que eu sou osso do vosso osso e carne da vossa carne. Então escolha para que eu venha reinar sobre vós. E eles acharam por bem, e escolheram ele, e proclamaram ele rei, no versículo 6. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milô, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que estava perto de Siquém. E aí nós vamos ver que, avisado disso, Jotão foi e pôs nos monte de Gerizim, em alta voz clamou, dizendo: ouvi, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez, e aí ele vai usar uma parábola, é isso mesmo. Você pensa que parábola é só quando Jesus, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, quer explicar um princípio? Aqui nós temos parábola no Antigo Testamento. Ele fala assim: foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e irei pairar sobre uma árvore? Então disseram as árvores à figueira: vem e reina sobre nós. E aí eles vão, cada momento, nós vamos ver que a figueira também se recusa, aí ela vai até a videira. Então as árvores vão até a videira e pede: reina sobre nós. A verdade é que a videira também se recusou a reinar sobre as árvores. E aí elas vão até o espinheiro, e o espinheiro decidiu reinar sobre elas, e com grande opressão. Assim, através dessa parábola, nós vemos como foi o reinado de Abimeleque, um reinado opressor. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que
a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque. Por quê? Qual foi a primeira providência que Abimeleque tomou quando assumiu o rei? Ele foi até lá e matou os 70 filhos, né? Cidadãos de Siquém. Então ele mata os 70 filhos de Jerubaal. E aí nós vamos ver que começa-se a fazer emboscada para pegar Abimeleque. Você vê toda a trajetória aqui de Abimeleque, ele vai vencer os siquemitas, né? Mas no versículo 50 nós vamos ver novamente emboscada que é feita para Abimeleque, e Abimeleque veio à torre, pelejou contra ela e chegou até a sua porta para incendiar. E lá de cima da torre, uma mulher lança uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Quando ele vê que está ferido, ele pede ao seu moço, ao seu escudeiro, que desembanhe a sua espada e o mate, para que não digam que por uma mulher ele foi morto, né? Então assim nós temos a morte de Abimeleque. No capítulo 10, depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel toda, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, que habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. E julgou Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Deus levantou ainda Jair, o Gileadita, que julgou Israel por 22 anos, né? E tinha 30 filhos, que cavalgava 30 jumentos e tinha 30 cidades que chamava de Avote-Jair. E aí nós vamos ver que inicia a servidão causada sobre os filisteus e os amonitas. Olha só, tornaram Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns, os Asterote e os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, e os filhos de Amon e os filhos dos filisteus deixaram o Senhor e não o serviram. E acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, que os entregou nas mãos dos filisteus. Então nós vamos ver que por 18 anos os filisteus oprimiram os filhos de Israel. E aí nós vamos ver que Judá e Benjamim, né? Os filhos de Amon vão passar o Jordão para pelejar contra Judá e contra Benjamim. Então os filhos de Israel clamam ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos os Balaim. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, né? É interessante que Deus vai falar para ele, né? Contudo, vós me deixastes a mim e serviste a outros deuses. Ide, clamai aos deuses que vocês escolheram, e ele vos livrará no tempo do vosso aperto. E aí os filhos de Israel dizem: ah, Senhor, temos pecado, faz-se tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda desta vez, te rogamos, né? E aí Deus vai levantar Jefité. E a história de Jefité é uma história muito interessante. Por quê? Porque ele era filho bastardo, ele era filho de uma prostituta, né? E aí nós vamos ver que os irmãos dele vão expulsar ele, né? Quando ele já era grande, eles expulsaram Jefité, dizendo que ele não ia herdar nenhuma herança da casa do pai dele, porque ele era filho de uma prostituta, filho de uma outra mulher. E ele vai embora, ele vai fugir da presença dos seus irmãos e ele vai viver na terra de Tobi, até que passados muitos anos, Jefité se torna um grande guerreiro. E aí nós vamos ver que os filhos de Amon
planejavam lutar contra Israel, quando os anciões de Gileade vieram falar com Jefité na terra de Tobi e disseram: vem e seja nosso chefe, para que combatemos contra os filhos de Amon. E aí Jefité fala para ele: porventura vocês não se aborreceram de mim e me expulsaram da terra e da casa do meu pai? E agora vocês querem, no momento de aperto, que eu seja chefe de vocês? E aí ele fala, né? Os anciões falam: nós queremos que você seja chefe, que você combata contra os Amon, né? Se me tornares a levar, combater contra os filhos de Amon, o Senhor... então vos serei por cabeça. E aí eles fazem um acordo, né? E responderam os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. E o texto fala que Deus é com Jefité e ele vai, guerreia e ganha a batalha. Só que antes disso ele faz um voto diante de Deus e ele fala que quando ele estivesse voltando da batalha, né, contra os filhos de Amon, que ele ganhou, ele fez um voto: se por efeito me entregares o filho de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será do Senhor, e eu lhe oferecerei em holocausto. Né? Foi um voto tolo que esse homem fez, porque Deus nunca quis que votassem e oferecessem vida humana em holocausto. E ele faz esse voto. E quando ele volta da guerra, quem lhe sai de primeiro para recebê-lo? A sua filha, sua única filha. E ele rasga as suas vestes, né? E ele fala: ah, filha minha, tu me prostra por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto e não posso voltar atrás. Né? Era um guerreiro, era um homem de palavra. E aí nós vamos ver que ela fala: não, meu pai, honre o seu voto. E aí ela pede para que ela vá, dê a ela 2 meses para que ela chore, para que ela se encontre com as suas amigas, né? E quando ela volta, né, ela se entrega ao pai e o pai a oferece em holocausto. E aí nós vamos ver no capítulo 12 que Jefité peleja contra os eframitas, né? Grande guerreiro esse Jefité. E lhe disse: eu e o meu povo somos grande, não queremos mais contenda, contendemos com os filhos de Amon, chamei-vos e não me livraste das mãos dele, né? E aí nós vamos ver que ajuntou Jefité todos os homens de Gileade, pelejou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque Efraim se recusou a estar junto de Jefité na batalha, né? E é muito triste, você já vê o povo se dispersando, né? Você já vê o povo começando a perder a sua essência. Jefité, o gileanista, julgou Israel 6 anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade, né? E aí depois dele julgou Israel Ibzá de Belém, tinha 30 filhos, 30 filhas, né? E aí nós vamos ver que vai falar um pouquinho só sobre ele. Depois dele julgou Israel, Abdom, filho de Ileel, né? E estes 40 filhos e 30 netos que cavalgavam 70 jumentas, julgou Israel 8 anos. E aí ele vai falecer, né? E nós vamos ver que mais uma vez o povo se esquece de quem é Deus. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Queremos Te pedir, Senhor, a Tua bênção, mas não queremos esquecer do Senhor. Entregamos a Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.